Olá, pessoal! Vocês estão bom? Hoje eu vou falar de futebol. Final de Campeonato Mineiro. Dia de clássico, dia em que família briga, amizade balança e vizinho vira inimigo temporário por causa de bola rolando na televisão. Eu nunca tive ligação forte com futebol. Meu pai não gostava, então nunca influenciou a gente nesse negócio de time. O máximo que assistíamos em casa era jogo do Brasil em Copa do Mundo. E Copa era uma época mágica. Lembro das ruas cheias de bandeirinha verde e amarela, muro pintado e gente animada para todo lado. Era praticamente o único período em que o brasileiro esquecia dos boletos por 90 minutos de jogo. Até acabar a partida e a realidade voltar mais rápido que comentarista falando de crise econômica no intervalo. Ainda bem que meu pai não influenciou a gente, porque a família dele era quase toda atleticana fanática. Torcedor fanático de futebol não torce normalmente. A pessoa praticamente incorpora uma entidade esportiva. Eu nem sabia direito o que era rivalidade entre times. Para mim, futebol era só gente correndo atrás da bola. Uma vez eu tava na casa da minha avó com meus primos, todo mundo falando de futebol sem parar. O Galo joga demais. O ataque é imbatível. E a defesa nem precisa. Era assim o tempo todo. Eu não entendia nada, mas queria participar da conversa para não parecer um cone humano no meio da sala. Aí soltei todo empolgado. O Ronaldinho fez 5 gols hoje. Achei que estava arrasando no comentário esportivo. Na época, o fenômeno ainda era conhecido como Ronaldinho. Eu nem sabia que aquilo tinha peso emocional. Meus primos fecharam a cara na mesma hora. O clima ficou tão estranho que parecia velório de televisão. Só fui entender muito tempo depois. Ronaldinho era craque do Cruzeiro. Eu tinha mexido numa ferida familiar. Sem querer, eu cometi praticamente um crime diplomático dentro da casa da minha avó. Certo dia, eu tinha uns 8 anos e cheguei na escola ouvindo todo mundo gritar: Cruzeiro! Cruzeiro! O time tinha ganhado algum campeonato importante, acho que Supercopa Sul-Americana, mas eu, criança, nem ligava pro nome. Naquela idade, qualquer troféu já parecia Copa do Mundo. Aí alguém virou para mim e perguntou: que time você torce? E eu nem tinha pensado nisso ainda. Mas a resposta estava pronta. Se todo mundo gritava Cruzeiro, então eu também era torcedor do Cruzeiro. Eu não escolhi meu time por tradição. Escolhi para sobreviver socialmente no recreio da escola. Pouco tempo depois, minha irmã se casou. E foi com o marido dela, hoje ex-marido, que passei a assistir uma ou outra partida. Aprendi uma regra importante do futebol, que era sempre torcer contra argentinos, menos se o time argentino jogasse contra o Atlético. Então, se São Paulo, Corinthians ou Grêmio jogassem contra Boca Juniors ou River Plate, eu torceria para o time brasileiro. Mas enfim, eu nunca decorei nomes de jogadores, posições, esquemas táticos, nem coisas técnicas do futebol. Ronaldinho logo foi para a Europa. E continuou sendo praticamente o único jogador que eu reconhecia pelo nome. Ah, não! Sabia também sobre Romário, Bebeto e o Tafarel. Os anos se passaram. Eu casei. Esposa atleticana só pra me contrariar mesmo. E eu nem ligo pra futebol. Mas meu sogro era cruzeirense. Ele era cruzeirense daqueles bem dedicados, de saber das transferências, resultado de Cruzeiro versus Piraporinha do Acre pela Copa do Brasil. Sempre que eu podia, assistia um ou outro jogo com ele. Era quase um networking familiar. Futebol servia mais para interação social do que paixão esportiva da minha parte. Teve um dia que foi um pouco diferente, final de Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Atlético, meu filho com a gente na sala. Olha o gol, papai! E a gente tentando ensinar a ele a palavra mais importante daquele momento. Zero! Mas ele olhava pra gente e respondia sem hesitar, galo. Como se fosse provocação calculada. A situação piorava porque o vizinho do meu sogro era atleticano e completamente sem controle emocional. O homem gritava galo do nada,
sem jogo, sem motivo, sem contexto. Parecia um alarme esportivo. Só que naquele dia ele tinha motivo. E os gritos estavam ainda mais altos e mais animados. A gente insistia com meu filho, fala zero. Galo! E ele respondia mais alto ainda. Já estava errado aquilo ali. Parecia que o menino tinha sido recrutado pela torcida rival escondido da gente. Tentamos explicar que o certo era torcer pro time de azul. Mostramos camisa, escudo e tradição histórica. Praticamente uma doutrinação futebolística infantil acontecendo ao vivo no meio da sala de televisão. Mas nada adiantou. E para completar a tragédia esportiva, o Atlético venceu o campeonato naquele dia. A cara de decepção dentro da sala parecia reunião de empresa anunciando corte de funcionários. Depois do jogo, já conformado com a derrota, resolvi sair com meu filho para ver o movimento na rua. Erro estratégico. A praça principal estava completamente lotada de atleticano comemorando o título conquistado. Pra todo lado tinha camisa do Atlético, bandeira, buzina, fogos e gente gritando sem parar. Parecia que o estado inteiro tinha recebido convocação oficial para comemorar naquela praça específica. E eu ali no meio daquela multidão tentando apenas sobreviver socialmente até voltar para casa tranquilo. Foi quando meu filho olhou em volta, encheu o peito e resolveu gritar bem alto. O tempo parou. Todo mundo ao redor virou olhando pra gente exatamente ao mesmo tempo. Parecia cena de filme de faroeste, quando o cowboy entra no bar errado e a música para. Agora não, filho. Agora a gente desvive. Enfim, estamos contando essa história muitos anos depois, é porque sobrevivemos. Meu filho cresceu bastante e nem se importa com futebol. O negócio dele é basquete, boxe e videogame. No fim das contas, talvez essa tenha sido a decisão mais segura que alguém daquela família tomou.